Olha que mistério. Através do poder da oração. Daniel
E eles disseram: Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu. Podem prender. Jesus não teve medo. Jesus disse: sou eu, pode me levar. Pedro já queria matar um soldado, cortou a orelha de um. Jesus disse: não. Podem me levar. Porque ele já estava forte. Ele sabia o que precisava passar para me salvar e para salvar a cada um de nós. Que possamos ser gratos a isso, a esse sacrifício também. Então, ore, aprenda o poder da oração. Agradeça ao Senhor quando Deus te abençoar. Ore quando você estiver enfermo. Ore quando você estiver doente. Ore quando você estiver triste. Porque quando você dobrar os seus joelhos para orar ao Senhor, você se levantará cantando louvores a Deus. Você se levantará feliz, pois Deus há de renovar as suas forças. E essa tristeza vai embora. Em nome de Jesus. Aleluia. O convite de Deus para nós hoje é exatamente a oração.